Pessoal, vamos começar então a segunda parte de periodização, falando sobre estratégias de periodização. Na aula anterior, nós vimos conceitos de periodização, alguns conceitos relacionados à periodização e aquelas questões paradoxais, né, as 4 questões paradoxais principais relacionadas ao processo de periodização. Agora nós vamos ver as estratégias propostas pelo artigo base sugerido para essa primeira unidade, né? Então, os autores propõem uma divisão de estratégia de treinamento em 3 segmentos diferentes. A estratégia básica, recomendada para atletas iniciantes, a estratégia intermediária, recomendada para atletas de nível intermediário, e a estratégia avançada, que é recomendada já para atletas que têm uma ampla experiência no treinamento. E a gente vai ver as características de cada uma dessas 3 estratégias que vão ajudar né, a guiar vocês para a construção de um modelo de periodização de acordo com o perfil de atleta, de aluno que vocês possuem. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que a periodização ela envolve um aspecto cíclico. Então, a partir do momento em que nós determinamos para uma periodização que tem que haver um determinado objetivo a ser alcançado em um determinado período de tempo, pronto, eu já determinei, né, o fechamento de um ciclo maior, né? E dentro desse ciclo maior, nós subdividimos em diferentes outros ciclos que vão ajudar a nos guiar os parâmetros que a gente quer desenvolver dentro de cada período de tempo. Pode ser um período de tempo menor, em torno de uma semana, que é o que nós chamamos normalmente de microciclo. Pode ser o desenvolvimento das capacidades físicas do ponto de vista de alcançar algumas adaptações mais duradouras, né? Adaptações crônicas, que aí já no nível do mesociclo, vai ter uma duração um pouco maior, ou pode ser relacionada ao objetivo principal do atleta, né, uma determinada competição em que nós vamos fechar um macrociclo, tá? Então, normalmente o macrociclo ele vai fechar ali um determinado período relacionado à competição. Nós vamos ver esses tipos de ciclos um pouco mais para frente. Então, vamos ficar por enquanto nas estratégias, né? Então, lembrando aqui que quando a gente fala de periodização, a gente está falando da estruturação de um programa em diferentes ciclos, tá? E a taxa de involução, ou seja, né, de queda dos efeitos do treinamento é a consideração central quando a gente vai desenhar esse programa cíclico. Então, a organização do programa em ciclos vai acontecer porque nós não conseguimos manter um nível constante de aumento de rendimento. A gente pode pensar, inclusive, como o efeito de uma única sessão, a necessidade que nós temos de descansar para a sessão seguinte. Então, isso já mostra que nós temos um efeito de queda, de involução proveniente da carga de treinamento que nós aplicamos, né? Agora, isso não acontece só de uma sessão para outra, isso também acontece como um efeito acumulado de várias sessões. Então, qualquer indivíduo, quando ele acumula uma série de sessões de treinamento, sempre sessões que representam, por exemplo, sobrecarga de treinamento, em um determinado momento ele vai interromper a sua evolução, né, a sua crescente de desempenho, e vai ter um período de involução, de queda de desempenho. E nós precisamos, né, através de um monitoramento adequado, de um conhecimento prévio que nós estamos fazendo, de conhecimento do próprio atleta, do próprio aluno, identificar esses momentos de necessidade de interrupção do treinamento, de interrupção de sobrecarga, né, para um momento de recuperação, um momento regenerativo. E o design dos programas cíclicos, eles prevêem, né, devem prever esses momentos de recuperação dentro dos ciclos e entre os ciclos. Bom, essa taxa de evolução depende também, obviamente, da quantidade de estresse que foi imposto, né, da quantidade de carga imposta, né? Quem trabalha com baixos níveis de carga vai ter uma taxa de evolução também mais baixa, né, e provavelmente um período de recuperação mais rápido, tá? Então, nós precisamos lembrar que nós temos as variações agudas, né, e dentro das agudas nós podemos considerar aqueles efeitos também subagudos, como eu já falei para vocês lá na disciplina de treinamento esportivo, né, que alguns autores só dividem em agudos e crônicos, né, outros colocam agudo, subagudo e crônico, mas normalmente o subagudo está ali dentro do agudo,
que são alterações transitórias de curto prazo, de curta duração, enquanto as variações crônicas ou adaptações crônicas são adaptações transitórias de longo prazo, então elas demoram mais tempo para serem perdidas, enquanto as variações agudas são perdidas rapidamente, tá? Como exemplo aqui, eu coloquei entre parênteses não apenas, né, porque é o exemplo trazido aí pelo artigo de referência, né, ele coloca como variações agudas a meia-vida de estruturas sintetizadas no remodelamento tecidual. Então, inclui algumas variáveis que estão relacionadas aí ao processo inflamatório no músculo, depois que há dano tecidual, nesse momento em que vai haver o reparo. Então, a gente pode considerar isso como uma variação aguda, mas a gente sabe que tem uma série de outras variações agudas em decorrência das diferentes cargas de treinamento que podem ser aplicadas, né? Associando com o treinamento esportivo, quando nós comentamos sobre essas variações que acontecem pós-treinamento, a observação dessas variações é a observação do estado de fadiga e recuperação do atleta, que é aquela proposta de realizar um controle operacional para monitorar essas variações agudas, né, de tempo curto, né, vou ficar aí algumas horas ou alguns dias e depois já não vão mais aparecer. E nós temos as adaptações crônicas, então, que vai depender do período de preparação, né? Então, em geral, quanto maior a duração do programa de treinamento, mais estáveis serão esses efeitos residuais. E, novamente, retomando a disciplina de treinamento esportivo, isso tem relação com aquele princípio da reversibilidade, né? Então, quando eu fico um tempo maior treinando, desenvolvendo determinada capacidade física, em geral, eu vou levar um tempo um pouco maior para perder essas adaptações do que quando eu tenho um ganho muito rápido em determinada capacidade física. Então, quanto maior a duração do programa, mais estáveis são esses efeitos. Só lembrando, eles nunca são permanentes, né? Então, essas adaptações provenientes do treinamento, elas não são permanentes. Se a carga de treinamento não for mais aplicada, se o indivíduo interromper a prática, né, dentro de algum período de tempo, as adaptações adquiridas elas vão sendo perdidas. Então, elas não são permanentes, mas elas se tornam mais estáveis, mais duradouras, quando o período de preparação também é mais longo. Permite que adaptações adquiridas em uma fase sejam mantidas com menor volume durante a fase seguinte. Isso é um ponto bastante interessante quando nós pensamos nessa organização cíclica dos programas de treinamento. O que isso quer dizer? Se eu preciso de um determinado volume de treinamento para alcançar um certo nível de adaptação, um nível X de adaptação, quando eu reduzo a minha carga de treinamento daquela capacidade, porque nessa nova fase o meu foco é outra capacidade física, não quer dizer que eu vou perder o que eu ganhei na fase anterior, porque eu vou treinar com um volume menor e esse volume menor é suficiente para manter essas adaptações adquiridas. Ou seja, depois que eu elevo o estado funcional do indivíduo em determinada capacidade física, a manutenção desse estado funcional, por algum período de tempo, vai depender de um volume menor em relação ao volume necessário para alcançar esse estado funcional, né? Então, quando a gente pensa na organização de uma periodização, e eu, por exemplo, olha, eu vou focar em treinamentos de endurance voltados para a melhora da velocidade linear do atleta, né? E vou ficar 2 meses focada nisso. E aí, interrompidos, né, finalizado aí esse mesociclo, por exemplo, eu vou começar um mesociclo mais focado para treinos mais extensivos, abaixo do limiar, né, para manter mais alguma característica de técnica ou tática de corrida. Mas e aqueles treinos que aconteciam, né, no limiar ou um pouco acima do limiar, essas adaptações que foram provenientes desse tipo de treinamento, o que vai acontecer? Eu vou perder? Não, eu vou continuar promovendo treinos regulares similares ao que eu fazia no mesociclo anterior, mas eles não vão ser os determinantes nesse novo período de treinamento, nessa nova fase. O que vai determinar essa nova fase é um outro tipo de sobrecarga que vai promover adaptações em um outro sistema, outros tipos de adaptações, diferente das que eu foquei naquela primeira fase, em que o foco, por exemplo, era o limiar anaeróbio. Então, mas eu vou conseguir manter o que eu ganhei
com um volume de treinamento menor. Então, os treinos de um mesociclo para o outro, eles não mudam abruptamente, a gente continua com cargas de manutenção. Só que essas cargas de manutenção, elas precisam de um volume menor para manter as adaptações adquiridas do que o volume que foi necessário para alcançar essas adaptações. Então, um planejamento bem feito nos permite manipular dessa forma essas adaptações. Em geral, quando nós vamos procurar a obtenção de um efeito crônico, a sugestão é que a organização seja feita em períodos de 4 semanas. Então, essas 4 semanas aqui seria o nosso mesociclo, tá? Por que 4 semanas? Porque, de maneira geral, a literatura sugere que há uma janela biológica suficiente para que haja uma integração dessas respostas adaptativas e a gente já consiga observar um aumento de desempenho relativamente estável, né? Então, os efeitos observados após 4 semanas de treinamento, eles já podem ser considerados mais estáveis do que qualquer resultado obtido aí em 1 semana ou 2 semanas. Então, como eu disse, eram 3 estratégias de treinamento, né? Então, levando em consideração as vantagens apontadas, né, por uma estrutura cíclica, né? Como que é a sugestão de organização desses programas dentro dessas 3 estratégias. Então, vamos ver primeiro a estratégia básica, né? A estratégia básica, então, ela é recomendada para indivíduos novatos. Então, vamos lembrar um detalhe bastante importante. O indivíduo novato não necessariamente é um indivíduo jovem, não é uma criança, não é um adolescente, pode ser, né? Mas muitas vezes nós temos um indivíduo novato com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, né? Quantas pessoas não procuram o médico recomenda a prática de atividade física, e a pessoa pela primeira vez na vida vai experimentar alguma prática regular de exercício físico, né, já com mais de 40 anos de idade. Então esse indivíduo, ele é novato, tá? É um ponto óbvio, mas não custa reforçar para vocês que novato não quer dizer jovem, né, ou criança. A gente pode ter novatos adultos. O que nós procuramos com esse tipo de indivíduo, de atleta novato, né, de aluno novato? Nós procuramos respostas adaptativas gerais. Mesmo que já seja um indivíduo mais velho, que tenha certeza da modalidade que ele quer praticar, ainda assim nós precisamos formar bases gerais e procurar respostas adaptativas gerais, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um grupo de crianças, né, o meu objetivo, por mais que eu trabalhe dentro de uma modalidade específica, por exemplo, eu dou aula de natação para crianças, o que eu vou focar nesse momento? Que ela tenha o máximo de desenvolvimento em todas as capacidades que essa modalidade me permite desenvolver. Velocidade, força explosiva, resistência, técnica, tática, né? Pensando nas capacidades físicas, técnicas e táticas, tá? Vou deixar aqui um pouco de lado os aspectos lúdicos e de interação social, porque isso não vai dentro da periodização, tá certo? Se eu estou treinando aí um atleta de 13, 14 anos que joga tênis, beleza, ele já está se especializando nessa modalidade. Eu não vou discutir aqui também qual que é a idade certa de se especializar em determinada modalidade. Mas dentro do treinamento dessa modalidade, eu ainda vou considerar esse sujeito, se eu considero esse sujeito ainda novato, né, ele ainda não tem experiência na modalidade, então eu tenho que pensar que ele também precisa desenvolver a resistência geral, a resistência específica para a modalidade, a força, a agilidade, a força em todas as suas formas de manifestação. Então eu vou procurar dar o máximo de variação em termos de capacidades a serem trabalhadas. Por isso eu procuro respostas adaptativas gerais. Agora, essa variação que eu busco nas respostas adaptativas, ou seja, eu quero uma formação mais geral e menos específica, isso não se reverte em uma alta variação nos meios e métodos de treinamento. O que isso quer dizer? Que eu não preciso, né, trabalhar com muita variação em meios de treinamento e métodos de treinamento. O que são os meios de treinamento? São os exercícios. E os métodos de treinamento, nós já vimos o conceito de método de treinamento está relacionado à maneira como eu organizo os componentes da carga, né? Intensidade, volume, densidade.
principalmente, né, e duração. Então, nós não trabalhamos com muita variação nos tipos de exercício e nos métodos de treinamento. Principalmente porque o atleta novato, o indivíduo novato, ele não tem uma capacidade técnica e física suficiente para a gente considerar que dentro de uma mesma semana de treinamento ele vai aprender vários gestos técnicos e por isso eu já posso mudar para outros novos na próxima semana, ou que ele já consegue desempenhar determinadas tarefas motoras que exigem força e velocidade, por exemplo, e já na próxima semana variar. Não, ele precisa de muito mais tempo, né? Ele precisa de tempo de consolidação para aprender de maneira adequada os elementos, né, e para desenvolver de maneira adequada todos os componentes motores necessários para essa prática. Então, a gente trabalha com uma variação limitada de meios e métodos de treinamento. Geralmente, para esse atleta novato, né, para esse indivíduo, a gente trabalha, é sugerido, né, um modelo clássico de periodização, que é um modelo proposto pelo Matveev. Esse é o primeiro modelo de periodização proposto na literatura, por isso nós chamamos de modelo clássico. Tá? Nesse modelo do Matveev, ele é um modelo bem simples, que basicamente nos dá a seguinte informação. Nós temos que começar com um volume relativamente alto de treinamento, mas com baixa intensidade. E nesse momento, né, eu estou falando ali de um período de adaptação geral. Né? À medida em que eu vou caminhando para as adaptações específicas e depois vou entrar no período competitivo, eu vou aumentando a intensidade do treinamento ao passo que eu vou diminuindo o volume. Por que eu preciso fazer isso? Porque são variáveis interdependentes. Né? Aí vamos voltar nas questões paradoxais. Para a gente trabalhar com alto volume, eu preciso reduzir a intensidade. E quando eu vou trabalhar com alta intensidade, eu preciso reduzir o volume de treino. Né? Então, basicamente, no modelo clássico de periodização, é preconizado um período preparatório relativamente amplo, onde eu vou trabalhar aqui, procurar respostas adaptativas mais gerais e que formam uma base para um posterior desempenho específico. Então eu vou caminhar aqui, eu divido esse período em adaptação geral, depois adaptação específica e depois eu vou para o período competitivo, onde eu vou alcançar aqui o meu ápice de desempenho. Tá? Essa linha tracejada é a linha de volume, a gente vê que o volume é mais alto e depois diminui. Aqui é a linha de intensidade, a linha pontilhada, e a linha contínua é a linha de rendimento esportivo, né? Como que a gente espera que o rendimento vai progredir ao longo desse processo de periodização, até chegar no período de pico, que é onde, em teoria, é a competição em que esse indivíduo vai participar. Né? Então, isso aqui representa muito bem esse modelo clássico de periodização, que é o modelo proposto pelo Matveev. Então, basicamente, nós dividimos em uma fase preparatória. Essa fase preparatória a gente divide em adaptações gerais e adaptações específicas. O que muda de uma para outra? Os meios, principalmente os meios de treinamento utilizados. Né? À medida em que essa fase vai progredindo, a gente tende a aumentar a intensidade e depois entramos no período competitivo. Nós trabalhamos com a intensidade um pouco mais próxima à competição, por isso precisa reduzir o volume. Os meios de treinamento são mais específicos também, a característica da modalidade, né? Então os exercícios utilizados, e então nós temos um momento de pico de desempenho. Isso caracteriza o modelo clássico de periodização proposto pelo Matveev. Aqui tem uma outra ilustração, né? Desse modelo de Matveev. Então a gente pode observar aqui alto volume, né? No início do período. Aqui está a GP, General Preparation, Specific Preparation, né? Então preparação geral, preparação específica. E nós já observamos um período competitivo um pouco mais longo e aqui seria o período do picking, né? O pico de rendimento, tá? Onde nós esperamos que haja a competição. Então a gente espera a competição nesse período aqui, certo? Observações: volume alto no período de preparação geral específico, depois vai diminuindo, né? A intensidade começa mais baixa e vai aumentando.
e aqui a técnica representa o nível de performance, né, esperado. Então a gente espera que o pico da performance nesse momento aqui, justamente chamado de peaking. Depois vem o período de recuperação ativa, que seria um momento de recuperação, né? Então redução das cargas de treinamento para preparar o atleta para um novo ciclo similar a isso. Bom, especificamente com relação ao treinamento de força, aqui tem de certa forma é uma periodização com uma esquematização diferente, voltada para o treinamento de força, e que nós observamos aqui também a divisão das fases: preparação geral, qual que é o foco? Força, né, resistência de força. Aqui nós temos preparação específica, né, que força básica, né, que foi a denominação. Depois o período competitivo, foco, força e potência. E depois o período de pico, que é onde seria a competição seguida pela recuperação ativa, que é o período regenerativo. Tá? A gente vai ver aqui o pico e depois carga de manutenção e recuperação ativa. Quais são as características? Quando nós estamos falando aqui na preparação geral, a intensidade baixa, moderada, o volume alto. Então nós observamos aqui um número maior de repetições, né? Ou também um número alto de séries. A quantidade de sessões por dia, de 1 a 3 sessões por dia, 3 a 4 dias por semana. E a intensidade do ciclo, aqui vocês podem observar depois a simbologia, tá? Então, essa cruzinha aqui significa intensidade, né, do ciclo, né, que é a razão entre semanas de treinamento de carga pesada em relação a cargas leves. Então, nos dá mais ou menos a caracterização do mesociclo. Então, o que estamos falando? Que eu tenho uma razão de 2 a 3 semanas de carga pesada, né? Então, com sessões de treinamento que tendem a promover sobrecarga de treinamento, por uma semana regenerativa. Então, 2 a 3 semanas pesadas para uma semana mais leve, tá? Aqui na preparação específica, nós já temos a intensidade alta e o volume de moderado a alto. Então, a gente tive que puxar um pouquinho para baixo o volume. O número de repetições reduziu bastante, o número de séries se manteve, né? Nós já tivemos uma redução do volume aqui considerável com a redução do número de repetições. Sessões por dia se manteve, dias por semana chegou a aumentar aqui um dia por semana, e nós podemos chegar até 4 semanas de treinamento pesado para uma regenerativa. Já no período competitivo, nós temos intensidade alta, volume baixo, repetições 2 a 3, séries 3 a 5, sessões por dia, 1 a 2 sessões por dia no máximo, dias por semana até 6 dias por semana, e voltamos para uma relação de 2 a 3 semanas de alta intensidade para uma semana regenerativa. E aqui nós temos um momento de pico, né, que é onde tem o pico de performance para recuperação ativa. Então, é de muito alta intensidade para baixa intensidade, né? Volume muito baixo, número de repetições aqui de 1 a 3, séries de 1 a 3, sessões por dia, uma única, né, e até 5 dias de treinamento por semana. E aqui não tem nenhuma recomendação, porque aqui a gente está falando aqui de uma semana, 2 no máximo de pico, seguida para recuperação ativa. Tá? Então, um outro modelo aqui que pode ser implementado para uma estratégia básica, tá? Então, para um indivíduo iniciante. Bom, terminada a estratégia básica, vamos para a estratégia intermediária. Aqui, na estratégia intermediária, a gente já está falando de indivíduos que já têm experiência na modalidade, mas que não são atletas de alto nível, né? Então, aqui nós já procuramos aumentar a quantidade de variação dentro e entre os ciclos de treinamento, ou seja, dentro de um mesmo ciclo eu tenho mais variações, e de um ciclo para o outro eu tenho mais variações. Variações em que? Meios e métodos de treinamento, exercícios utilizados em métodos de treinamento que vão ser escolhidos, tá? Onde vão acontecer essas variações? Principalmente no meso e microciclo. Então, variações mais direcionadas ao mesociclo e ao microciclo. Nós já procuramos aplicar mais métodos intensivos, né? Então, um atleta intermediário ele já pode trabalhar com cargas mais elevadas, né? Então, com métodos mais intensivos, e a gente já observa de uma maneira, já pode aplicar de uma maneira mais nítida
esse efeito dos microciclos somados, que seria então uma crescente de aumento de carga de um microciclo para o outro, para observar os efeitos adaptativos disso aí. Então, quando a gente fala de variações, vamos reforçar que a gente está falando de métodos de treinamento e meios de treinamento, ou seja, exercícios de treinamento. E o que a gente tem aí? Aumento no nível das variações, dentro e entre os ciclos. Esses ciclos, microciclo, mesociclo e macrociclo. Lembrando que nessa estratégia intermediária, o foco são os microciclos e os mesociclos. Então, variações nos níveis do micro e mesociclo. A gente vai ver que, nos próprios exemplos que vêm para frente gráfico, a variação maior se dá dentro do mesociclo e entre os microciclos, que é praticamente a mesma coisa, né? Quando eu falo variação entre os microciclos, é de um micro para o outro. Então, vamos pensar, semanalmente fica mais fácil, de uma semana para outra. E o acumulado ali de, por exemplo, 4 semanas, eu tenho um mesociclo, tá certo? Então, a proposta, né, é que a gente use esse tempo recomendado pela literatura, essa janela aí de 4 semanas, né, para determinar a duração dos mesociclos. Pode ser mais, pode ser menos? Pode ser mais ou pode ser menos. Tá? Então, isso aqui é uma duração sugerida com base no que é observado de adaptações mais consolidadas, né, a partir aí de 4 semanas. Então, mesociclo de 4 semanas, carga de trabalho extensiva para intensiva, seguida por breve recuperação. Então, ao longo dessas 4 semanas, nós vamos de um trabalho extensivo para intensivo e, em seguida, recuperação. Fundamental. Encerrou um mesociclo, vem período de recuperação, ou seja, um microciclo de recuperação. Então, basicamente isso aqui, eu tenho um aumento de intensidade do micro 1 ao micro 3, então do microciclo 1 ao microciclo 3, observo um efeito cumulativo dessas 3 semanas seguidas de treinamento, e depois eu tenho um microciclo regenerativo. Então, o quarto microciclo seria, então, de cargas regenerativas. Esse aqui é o fundamental, então, quando a gente vai pensar na estratégia intermediária. É promover mais variação para evitar acomodação e treinar diferentes capacidades simultaneamente, né? Para isso, eu preciso ter mais variação. Se eu vou treinar mais capacidades simultaneamente, eu preciso necessariamente ter um pouco mais de variação, porque eu vou dar foco em cada sessão de treino em uma capacidade diferente. Bom, exemplos gráficos, né? Aqui a gente pode observar que o amarelo sempre refere-se à semana 1, laranja semana 2, vermelho semana 3 e 4, a semana 4 de verde. Nós temos aqui ilustrado 4 mesociclos. Então, onde está escrito aqui ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4, são os mesociclos, tá? E a gente pode observar aqui, ó, mesociclos consistindo de 3 semanas de microciclos somados, né? É uma carga progressivamente alta, né? Cargas de trabalho que vão crescendo progressivamente, e uma semana de carga baixa, tá? Que seria, então, a 4ª semana, né? Que seria essa barrinha verde. Então, observando, no primeiro mesociclo, nós temos uma característica crescente de carga, de um micro para o outro, ou seja, de uma semana para outra. Na 4ª semana, regenerativo. Vem o próximo mesociclo, a gente já parte de uma intensidade mais alta em relação ao outro aqui. Então, vamos observar aqui que a carga inicial aqui do primeiro meso já era menor do que no segundo. Então, no segundo eu parto de uma carga mais elevada. Promovo esse efeito de progressão da sobrecarga, e depois eu preciso de queda de desempenho, né? Então, eu preciso desse momento de recuperação. Vem o momento de recuperação, vamos para o terceiro mesociclo, que novamente eu começo de um nível mais elevado do que as semanas iniciais dos mesos anteriores, né? E assim eu caminho até o momento da competição, por exemplo. A gente consegue manter isso aqui eternamente? Não. Vai ter um momento em que eu vou precisar de todo um meso regenerativo, tá? Para então começar um novo macrociclo de treinamento, tá certo? A ilustração aqui nesse gráfico, ela não está assim perfeita, porque esse espaço aqui nos dá uma noção de que há um intervalo temporal aqui, e não há, tá? Então, esses espaços vazios aqui, eles não deviam existir nessa ilustração.
Porque a semana regenerativa já é essa verde aqui, ó, com uma queda bastante acentuada na carga de treinamento. Depois disso aqui, eu já vou direto para esse outro microciclo, né, para começar um novo mesociclo. Então, aqui dá a impressão que tem uma semana totalmente sem nada, né, mas não é essa a ideia, tá? O descanso, né, é essa recuperação ativa que vem nesse microciclo aqui regenerativo, né, nesse outro aqui, nesse outro aqui, nesse outro aqui. Esse gráfico aqui, ele remete àquele modelo clássico do Matveev, né? Então, como a gente pode ver, até na legenda aqui, a gente vê aqui, ó, que apesar, né, do padrão de macrociclo básico, né, de aumento de volume, né, então a gente vê, quer dizer, de volume alto no início, né, e depois diminuição, e intensidade, desculpa, o volume tá aqui, tá? Vou até desfazer aqui, vamos ver se dá certo. Não dá certo. Aqui a curva do volume se cruza aqui em algum momento, que dá uma misturada. Então, vou mudar de cor aqui, vou sublinhar. Aqui é o volume, né? Aqui é o volume e aqui se cruza, ó. Tá? Então, apesar desse padrão clássico aí, né, de volume alto, né, depois a gente tem, né, começa com a intensidade baixa e a intensidade vai aumentando, né, remete muito ao modelo clássico do Matveev. Considera-se aqui que essas variações observadas, o fato de não ser uma linha contínua de redução de volume, uma linha contínua de aumento de intensidade, né, a gente vê um padrão mais ondulado, e isso relaciona-se à maior variação entre os microciclos ou dentro dos mesociclos, o que caracterizaria também, apesar de seguir um modelo clássico ali, né, com o padrão clássico do Matveev, a gente tem essa variação suficiente para classificar como dentro de uma estratégia intermediária de treinamento. Bom, um outro modelo aqui, né, que nós observamos os mesociclos, aqui são as semanas de treinamento, 0, 3, 6, 9, tá? Que são as semanas de treinamento. Nessa parte de cima do gráfico nós temos volume, nessa parte de baixo nós temos a intensidade em unidades arbitrárias, tá? Então isso aqui não está em uma unidade de volume, por exemplo, quilos, né? Em intensidade percentual, não, são unidades arbitrárias, considerando ali o máximo que o indivíduo vai atingir, por exemplo. Nós observamos diferentes microciclos, né? Então, cada tracinho desse aqui, ó, né, a gente observa que é um microciclo. E o somatório dos microciclos nós temos o mesociclo. Entre esses mesociclos, nós temos microciclos que são de recuperação ativa. Então, aqui, ó, onde estão as linhas vermelhas, nós temos o final, né, de um mesociclo e ainda depois contemplando uma semana, um microciclo de recuperação ativa, né? O que nós observamos aqui com relação à intensidade, né? Então, a intensidade vai crescendo, vai aumentando de um meso para o outro, com momentos de estabilidade, que é durante esse período de recuperação ativa. O volume alto tende a ir diminuindo à medida em que se passam os mesociclos, mas com esses momentos de platô mais baixo, que são nas semanas de recuperação ativa, né, que são microciclos regenerativos, e nós vemos que existe uma variação dentro do mesociclo, né? Então, tendo uma variação de intensidade e volume dentro do mesociclo, a gente já considera algo mais próximo de uma estratégia intermediária de treinamento. Aqui um outro modelo, aqui a gente já tem um modelo um pouco mais próximo do que uma periodização real, né, do que nós fazemos, apesar de não ter aqui bem definido quais são as capacidades treinadas em cada momento, mas nos remete aqui aos momentos certinhos, né, e as semanas separadas. Então aqui nós temos as semanas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, quais são as semanas, os meses. Então essa periodização começou no mês 10, né, e vai parar lá no mês 10 de novo. Então nós temos aqui 12 meses de periodização.
nós temos a razão aqui, que está escrito macrociclos, mas acho que eu fiz até uma correção. Na verdade aqui, então, nós temos aqui mesociclos, tá? Então, mesociclo 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vê que cada mesociclo é o somatório de aí alguns microciclos, algumas semanas de treinamento. Cada barrinha aqui, nós temos uma semana de treinamento. E olha que interessante nessa estratégia, nessa periodização, né, para um modelo de estratégia intermediária, nós observamos inicialmente a carga de treinamento, que aqui está posta como percentual da carga máxima que ele vai chegar naquele ano, naquele ciclo de treinamento, né, naquela temporada. Isso é uma maneira muito interessante de planejar a periodização. Então, eu trabalho com um percentual do máximo que o atleta vai atingir. O 100% ele vai atingir lá no momento aí que a gente espera a estabilização, né, que é o momento da forma esportiva, é onde vai ter a competição, né. E aqui nós temos, né, as fases iniciais, os mesociclos iniciais, onde nós observamos uma crescente na carga de treinamento. Então, observa só, primeiro mesociclo, a gente começa com esse nível aqui de carga, vou mudar para amarelo, fica mais visível. Eu tenho esse nível inicial aqui de carga nesse primeiro microciclo. No próximo microciclo, né, se a gente for somar todas as sessões de treinamento, a gente observa uma carga de treinamento mais elevada e no terceiro uma carga ainda mais elevada. Terminei esses 3 microciclos, o que eu tenho? Um regenerativo. Essa razão aqui de 3 para 1, de novo, aqui não é macro, é meso, tá? Então, a razão de mesociclos, né? Então, eu vou ter 3 microciclos de sobrecarga, aí, 3 microciclos com a carga crescente para um regenerativo. No próximo meso, no meso 2, eu vou ter 4 microciclos de carga crescente para um regenerativo. Ó. 1, 2, 3, 4. Carga de trabalho crescente, né? E já partindo de um nível inicial superior ao nível do primeiro microciclo do primeiro mesociclo. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí. Qualquer coisa, vocês podem voltar na gravação para escutar de novo. E aí eu tenho aqui o meu regenerativo. Então, vejam bem, esse mesociclo aqui, o segundo mesociclo, ele foi de 5 semanas, 4 de carga, né, progressiva e 1 de regenerativo. No próximo mesociclo, nós partimos também de uma intensidade ainda mais alta do que da primeira semana, do primeiro microciclo do meso anterior. 4 semanas de carga crescente, e aqui eu já apliquei 2 semanas de regenerativo. Então aqui a gente já precisou de uma relação, né, para cada, é como se eu tivesse ali, para cada 2 semanas de treinamento eu preciso de uma de recuperação. Então aqui nós tivemos provavelmente, né, uma ideia de um acúmulo de fadiga maior, que necessitou de 2 semanas de recuperação. E aí segue para os próximos mesociclos, né, e assim continua. E a gente vê que em outros momentos são necessários 2 regenerativos, que à medida que a intensidade vai ficando mais alta, né, espera-se mesmo um tempo um pouco maior também para recuperação. Então, isso aqui também representa um modelo que pode ser considerado aplicável para um atleta de nível intermediário. Então, dentro dessas estratégias intermediárias, onde nós observamos o quê? Uma maior variação no nível do mesociclo, de um microciclo para o outro. Então, do microciclo 1 para o 2, para o 3, nós temos cargas diferentes, né? Podendo usar métodos de treinamento diferentes, exercícios diferentes. Essa variação aí já é mais necessária para atletas que podem trabalhar com métodos mais intensivos. E por fim, a estratégia avançada, que é a estratégia então, de periodização aplicada para atletas, obviamente, com um nível de desempenho mais elevado. Não necessariamente profissional, mas normalmente é aplicado em atletas profissionais ou atletas amadores, mas que levam mais a sério o treinamento, porque aqui nós trabalhamos um pouco mais próximo do limiar do overtraining. Então, é um atleta que vai precisar de um acompanhamento mais próximo, vai precisar de um monitoramento melhor,
né? Vai precisar, inclusive, de um suporte melhor, nutricional, né? Por aí vai. Então, aqui nós aplicamos para atletas altamente qualificados, pois eles requerem maior variação nos estímulos que os atletas intermediários e os novatos, especialmente no nível do microciclo. O que acontece? Um atleta de nível avançado, para ele aumentar o seu desempenho, ele precisa de mais variação. Ele já tem o desempenho dele tão bem consolidado, tanto do ponto de vista técnico quanto motor e de capacidades físicas, já está tão bem consolidado, né? Aquelas adaptações, que para aumentar, a gente precisa trabalhar com uma variação maior. E geralmente essas variações, elas também precisam acontecer em intensidades mais elevadas. Então, a gente vai trabalhar com volumes maiores e intensidades maiores. Como eu disse, próximo ao limiar do overtraining. Então, eu vou tentar levar esse atleta o máximo possível que ele consiga recuperar posteriormente. Se eu aplico cargas demasiadamente altas e o período de recuperação proporcionado não seja suficiente para ele se recuperar, então eu estou induzindo esse atleta ao overtraining. Então eu tenho que ter um cuidado bastante grande em trabalhar com cargas elevadas, que é o que ele demanda cargas elevadas, né? Mas sempre planejadas de maneira em que o período de recuperação seja suficiente para ele, para que ele dê conta mesmo, né, de se recuperar e não comece a entrar nesse estado de overtraining. Tá? Qual que é a questão-chave aqui? Evitar monotonia ou carga de trabalho frequentemente pesada, que vai aumentar o estresse do treinamento e potencial para resultados negativos. Depois a gente vai ver, na segunda unidade da disciplina, um modo de calcular essa monotonia. Mas quando a gente fala no termo monotonia, isso nos remete a algo ruim, né? Algo monótono é alguma coisa chata, mas a gente pode pensar em algo mais próximo também do termo estagnação, né? Algo monótono. Se a gente for pegar, por exemplo, uma outra área, uma conversa monótona, geralmente é uma conversa no mesmo tom, né? Monotônica. Então, dá essa ideia de coisa que não varia, né? Sempre do mesmo jeito. E como o atleta de um nível avançado, ele trabalha com alta intensidade, nós temos a pior combinação possível para gerar um overtraining ou até mesmo um estado de fadiga, uma lesão. Nós temos alta intensidade, então que seria esse trabalho aqui pesado, né? Eu usei o termo que estava lá no artigo, estava heavy lá. Então, eu tenho essa carga de trabalho pesada, quer dizer, altas cargas de treinamento, combinado com baixa variação. Isso é a combinação pior que pode ter para induzir um atleta para um nível de estresse que pode chegar ao overtraining ou à lesão. Se eu tenho, por exemplo, um senhorzinho que caminha todos os dias 40 minutos, com certeza ele tem uma monotonia. Se a gente for calcular a monotonia do treinamento dele, a monotonia vai ser elevadíssima, porque ele não tem variação nenhuma, ele faz o mesmo percurso todo dia no mesmo tempo. Mas a carga de treinamento dele é tão baixa que isso não gera nenhum prejuízo para ele. Ele só deixa de ter adaptações positivas, né, com essa ausência de variação, né? Agora, um atleta de alto desempenho que trabalha também sem variação, porém com cargas de treinamento bastante elevadas, aí ele tem um potencial aí para o overtraining ou até mesmo para uma lesão, tá? Então a gente tem que evitar a monotonia. Por isso a gente precisa trabalhar com variação, tá? Variação é o ponto principal nessa estratégia avançada de treinamento, e a gente vai ver que as variações acontecem, inclusive nos microciclos, devem acontecer, tá? Dentro dessa estratégia avançada, o autor propõe, então, o modelo do Verkhoshansky, que é a famosa periodização por blocos, né? Nessa proposta de periodização por blocos, a gente tem uma variação intermesociclo, quer dizer, de um mesociclo para o outro, que vai envolver períodos de acumulação ou overreaching intencional, seguido por períodos de restituição durante a qual essas respostas
Supernormais, que seriam essas supercompensatórias, né, podem ser exploradas. Eu vou explicar isso com mais calma no gráfico mais para frente. E aí, de novo, a sugestão: blocos concentrados de 4 semanas. Então, dentro dessa proposta da Verkhoshansky, a gente trabalha com blocos de 4 semanas. Pode ser mais, pode ser menos. Isso é só um valor recomendado, mas não instituído por lei, que não pode mudar, tá? Então, dependendo da demanda, a gente pode mudar, sim, a duração dos blocos. Então, um exemplo, né, do que estava posto aqui, ó, dessa variação, né, que a gente propõe, então, um período de indução de um overreaching intencional, seguido por um período de restituição, onde a gente vai ter as respostas provenientes desse overreaching que foi gerado. Aqui tem um exemplo mais ou menos do que seria. Então, a gente tem um primeiro bloco, lembrando que o bloco, a recomendação é que seja de 4 semanas. Então, tem um primeiro bloco, o atleta vai realizar um alto volume de carga de trabalho com ênfase primário, por exemplo, só força, tá? Ou potência. E o mínimo de trabalho direcionado a outra capacidade física. Então, a gente vai usar, para as outras capacidades físicas, cargas que seriam para manutenção, presumivelmente do tipo manutenção, né? O que a gente procura? Que nesse bloco, com essas cargas concentradas de uma capacidade, por exemplo, potência, ao longo de 4 semanas, com foco principal de cada microciclo, a potência, o objetivo é saturar o sistema com um único tipo de estresse. Nesse período aí, por exemplo, de 4 semanas. E o que vai acontecer com esse sistema? Ele vai saturar, ele vai fadigar, então ele vai precisar se recuperar, né? E aí nós temos, então, esse efeito de fadiga residual, tá? Que é essa redução temporária no desempenho de uma capacidade física. Então, se eu estressei, por exemplo, ao longo de 4 semanas, a minha capacidade de potência, eu treinei muita potência dentro de 4 semanas, vai chegar um momento em que o meu nível de desempenho vai cair em função de uma fadiga residual acumulada, tá? Mas aí depois eu tenho um período de restituição, é onde vai haver a supercompensação. Creio que eu já expliquei para vocês o conceito de overreaching, né? Mas o overreaching, ele se trata de um estresse intenso em uma determinada capacidade física, que vai ser seguido por um momento de queda de desempenho dessa capacidade física. Então, o que eu acabei de falar ali é o que seria esse efeito de overreaching. E o que a gente espera com o overreaching? Que essa fadiga somada, acumulada, ela vai gerar um efeito supercompensatório maior do que se eu tivesse aplicado fadiga, recuperação completa, aplicado nova fadiga, recuperação completa, aplicado nova fadiga, recuperação completa de novo. Então, ao invés de sempre me recuperar completamente nas sessões de treinamento, quando eu procuro um estado de overreaching, eu não espero a recuperação completa e já fadigo de novo, estresso novamente aquele mesmo sistema e eu acumulo mais fadiga. E de novo eu estresso o sistema e acumulo mais fadiga. Então eu vou acumulando fadiga, eu vou observar depois uma queda de desempenho, mas com um período de recuperação adequado, eu vou observar um efeito supercompensatório maior. Então, é nessa base que esse modelo de periodização do Verkhoshansky, que a gente vai ver depois novamente, né, eu vou falar dele novamente com vocês, ele vai fundamentar esse modelo por blocos. Então a gente trabalha, a gente procura o overreaching, sofre com essa fadiga residual, mas depois eu vejo um efeito invertido nesse bloco subsequente de restituição. Então, quando que eu vou ver o efeito do treinamento do bloco 1? Lá no bloco 2. O bloco é praticamente sinônimo de mesociclo, tá? Então, eu fadiguei muita potência, treinei muita potência no mesociclo 1, onde que eu vou ver o aumento de desempenho de potência? No mesociclo 2, no segundo mesociclo ou no segundo bloco, tá? E aí, nesse segundo bloco, obviamente, eu não vou treinar potência, eu preciso recuperar, né, essa capacidade física. Então, eu vou aplicar só cargas de manutenção. Então, não vai ser o objetivo gerar sobrecarga nessa capacidade física, mas eu vou aplicar cargas de treinamento suficientes para promover manutenção, lembrando que eu preciso de um volume menor para a carga de manutenção do que a carga que foi necessária para atingir aquele nível de desempenho. E aí,
esses efeitos tardios, nessa, digamos que, supercompensação atrasada, pode permitir novos níveis de desempenho na tarefa principal que está sendo demandada naquele bloco subsequente. Então, por exemplo, se eu foquei potência no bloco 1 e no bloco 2 eu vou treinar velocidade, o desempenho de velocidade ele é auxiliado por um maior desempenho de potência? Sim. Então, isso vai ajudar também no desempenho de velocidade. Porque é no momento que eu estiver treinando velocidade que eu vou ter restaurado os meus sistemas relacionados, os que foram estressados ali, fadigados, pelos treinos voltados para a potência, eu vou ter esse efeito supercompensatório que pode me auxiliar, inclusive, no melhor desempenho de velocidade que veio nesse segundo bloco de treinamento, tá? E aí, se eu quero voltar para a mesma capacidade do bloco 1, esse atleta pode seguir para uma sequência de blocos com esses estímulos progressivamente mais fortes, tá? Nesse gráfico aqui a gente tem um modelo aqui, um bloco A e depois o bloco B, tá? E aqui a gente tem ilustrado, né, os incrementos de força em função do quanto foi fadigado. Então, o que eu espero? Pouca fadiga, pouca supercompensação no bloco posterior. Eu aplico mais fadiga, como ilustrado na linha azul, eu espero um maior efeito supercompensatório no bloco posterior. Agora, se eu apliquei uma fadiga muito alta e não equilibrei bem os momentos de carga e recuperação, aí eu posso ter simplesmente um estresse no organismo que não vai chegar à fase de supercompensação. Tá? Isso aqui é o que a gente evita ao máximo. Como eu falei para vocês de overreaching, nós temos dois tipos de overreaching. Nós temos o overreaching funcional e o não funcional. O funcional nós chamamos também de intencional. E o que não é funcional, nós também chamamos de não intencional. Por quê? Porque às vezes nós induzimos o atleta ao overreaching sem saber. E atletas que treinam por conta própria são mestres também em se auto-induzirem, né, a um overreaching não intencional, porque ele não sabe equilibrar bem as cargas de trabalho com carga de recuperação. Aliás, talvez ele nem saiba que ele precisa de recuperação. Né? Esse é um problema grave para quem treina sem instrução adequada. Então, ele resolve treinar hoje, treinar amanhã e treinar depois, e acha que ele pode aumentar o volume de treino a cada semana. Então, ele mesmo vai induzindo a um acúmulo de fadiga. E quando ele não sabe que depois desse acúmulo de fadiga ele precisa de um período de recuperação adequada, ele vai acabar induzindo a um overreaching, né, esse estado de fadiga acumulada, sem ter o efeito supercompensatório posterior. Então, ele vai acabar só recuperando o suficiente para voltar ao nível anterior, lá quando ele começou esse processo de treinamento, mas sem adaptações positivas. Aí. Nesse gráfico, a gente tem um modelo aqui que seriam 4 blocos, né? E como que se daria o aumento aqui da velocidade, né? da relação força-velocidade, que seria basicamente do desempenho de potência, né? Então, eu teria, por exemplo, aqui, num primeiro bloco, né? Eu tenho como caracterizado aqui, ó, blocos de acumulação, que são o A e o C. Então, o A e o C seriam blocos de acumulação com alto volume, baixa intensidade, né, de treinamento de força, onde intencionalmente o atleta vai alcançar ali uma queda no desempenho mesmo, porque ele está acumulando fadiga. E aí nos blocos subsequentes, que são os blocos B e o bloco D, seriam considerados aqui blocos de restituição, tá? Onde o volume reduz bastante, então a gente vai para volumes moderados, cargas de alta intensidade, voltadas para potência, né, treinamento técnico, por exemplo, e aqui nesse momento onde o volume diminui, a gente espera essas respostas supercompensatórias. Então, olha o salto que daria aqui, né, o desempenho de potência, depois cai de novo, porque eu estou num bloco acumulativo aqui de fadiga, e depois eu tenho novamente um salto de desempenho. Então, e isso aí
o Verkhoshansky chama de efeito atrasado do treinamento a longo prazo, tá? Então, efeito atrasado ou retardado, tá? Do treinamento a longo prazo. Vantagens de aplicar estratégia avançada. Fornece o estresse de treinamento necessário para esses atletas avançados atingirem um novo estado funcional. Então, trabalha, o foco, a ideia é trabalhar com blocos bastante intensos e concentrados, né, de cargas voltadas para a mesma direção, ou seja, para a mesma capacidade física, enquanto as outras capacidades físicas são treinadas em algumas sessões de treinamento, mas apenas com o intuito de fornecer cargas de manutenção, tá? Enfatizando respectivas qualidades em blocos separados. Então, o efeito cumulativo de fadiga por treinos concorrentes ou paralelos pode ser evitado. O que isso quer dizer? Eu vou treinar a cada mês, por exemplo, a cada mesociclo ou a cada bloco, eu vou focar em uma capacidade física. Então, eu evito problemas de efeitos concorrentes de uma capacidade com a outra, porque eu não treino eu não foco o aumento de duas capacidades simultaneamente, tá? Vai acontecer sempre de maneira consecutiva. E aí, a longo prazo, a gente pode reduzir o volume de trabalho. Por quê? Porque eu vou acumular uma fadiga no determinado bloco de treinamento, no bloco subsequente eu consigo manter aquela capacidade com um volume de trabalho bem mais baixo, tá? Seriam essas cargas suficientes apenas para manutenção. Desvantagem, que tem pouca comprovação científica, tá? Então, vocês vão ver ao longo da apresentação dos artigos que tem comparação de modelo por blocos e tal. Tem artigo que sugere que o modelo por blocos é melhor do que o modelo tradicional de periodização, mas a gente não tem muita comprovação disso porque é bastante difícil mesmo de fazer pesquisas comparando o modelo de periodização, porque a gente teria que aplicar preferencialmente pesquisas de longo prazo, né? E isso é um pouco complicado. Bom, tem trabalho mostrando, por exemplo, tentando testar a razão testosterona e cortisol, porque a gente teria a razão de um hormônio anabólico com catabólico, né? Mas não tem muitas evidências, infelizmente, de que esse modelo, de fato, promove tudo isso e é mais efetivo. Então, dentro dos modelos de periodização, a gente fica em questões teóricas que, infelizmente, não tem muito subsídio, muita comprovação científica para nos dar uma base sólida mesmo de que determinada estratégia é mais eficiente para determinada população, tá? Então, vocês precisam mesmo de bastante conhecimento e feeling para conhecer o atleta, ver a demanda dele e ver qual que é a estratégia mais adequada. Então, aqui são recomendações, tá? São recomendações, não são diretrizes 100% fechadas, consolidadas, porque, infelizmente, como eu disse, comprovação ainda a gente tem pouco, tá bom? Bom, alguns pontos importantes, só para atletas avançados, que a gente vai trabalhar com esse modelo por blocos, esse modelo do Verkhoshansky, isso não serve para indivíduos iniciantes, não deve ser aplicado para indivíduos iniciantes, tá? Então, não se empolguem em achar que funciona muito bem, porque funciona mesmo muito bem, mas não se empolguem em aplicar para o seu aluno que está contigo há um mês e que não tem muita experiência no treinamento, tá? Porque a gente trabalha com cargas bastante intensas nesse modelo por bloco. A ideia de trabalhar com capacidades físicas, né, com uma capacidade em cada bloco, né, o foco ali em uma capacidade em cada bloco, é para poder tirar dela o máximo possível. Então, um atleta novato, ele não tem uma base suficiente para isso. Esse modelo também, ele não é adequado para quando nós temos temporadas longas, como futebol, porque o atleta ele não pode passar por esse período de acúmulo de fadiga, imagina, né? A cada mês ele passa por um momento de acúmulo de fadiga, ali, uma capacidade física, ele não vai render. Então, esse modelo, na verdade, ele foi preconizado, inclusive, para atletas que tinham mais competições no ano, mas que o período competitivo não era longo. Então, eu consigo preparar o meu atleta um pouco mais rápido no treinamento, se a gente for comparar com aquele modelo clássico do Matviev, que tem lá um período de preparação geral, né? Preparação específica, período competitivo, né? E tudo isso vai levar meses, né? No modelo clássico. No modelo por blocos, não.
eu foco nas capacidades físicas, ali 4 semanas para uma, 4 semanas para outra, né? Sempre com um microciclo de recuperação ali também. Isso me proveria uma preparação um pouco mais rápida. Mas a manutenção dessa maneira, né, não é viável. Então vão haver momentos de queda de desempenho em que numa temporada longa de um voleibol, de basquetebol, de futebol, a gente não pode conter, tá? Então não é aplicado, não é sugerido para esses esportes com longas temporadas. E se eu consigo aplicar uma sequência de blocos que eu consigo aproveitar os efeitos tardios do bloco anterior nesse bloco consecutivo, né? Eu vou potencializando o desempenho da capacidade que vai ser treinada no bloco consecutivo, seria ótimo, tá? Então isso ajuda bastante no desenvolvimento geral do atleta. Agora, se eu aplico uma sequência inapropriada, isso pode acabar prejudicando. Então, a sequência dos blocos, a sequência das capacidades que serão treinadas é fundamental. Não é tirar no sorteio ali qual vai ser a ordem ali das... força explosiva primeiro, depois força máxima, agora velocidade. Não é tirado na sorte, não. Isso tem que ser muito bem pensado, bem planejado. E a gente precisa conhecer esses efeitos residuais do treinamento. Por isso, quando a gente vai periodizar, eu preciso conhecer muito bem a modalidade, o atleta, tá? Estabelecer os objetivos. Mas, gente, voltar lá no treinamento esportivo, na fisiologia do exercício, né, e conhecer o que, de fato, o que determinado método de treinamento promove de fadiga. Qual sistema esse método está estressando? Quanto tempo eu posso esperar aí, em média, para a recuperação desse sistema? São algumas respostas nós não temos, mas outras a gente já pode começar a procurar na literatura, que a gente já começa a encontrar alguns indicativos que vão nos ajudar a conhecer melhor esses efeitos residuais do treinamento. E bastante atenção aos sintomas de overtraining. Esse modelo, quando a gente fala em atleta avançado, ele é o que está mais suscetível ao overtraining, obviamente. E quando a gente está trabalhando com intensidades altas, né, eu também deixo o atleta mais suscetível ao overtraining. Então, bastante atenção para quem vai trabalhar com atletas de alta performance. Bom, por hoje é isso, né? Na próxima a gente continua a falar de periodização.